No vídeo sobre a farmacocinética dos benzodiazepínicos, eu comentei que o tempo de duração dos efeitos de cada fármaco dentro dessa classe pode variar bastante. Primeiro, por causa da taxa de metabolização hepática, que é a responsável por transformar esses compostos que são via de regra lipofílicos em metabólitos mais hidrofílicos, que o rim finalmente consegue eliminar na urina na etapa seguinte. Segundo, porque no caso de alguns fármacos, esses metabólitos ainda apresentam algum efeito residual, ou seja, são metabólitos ativos, e portanto o efeito só acaba quando eles são finalmente eliminados, no caso através da urina. Já no caso de outros fármacos, os metabólitos gerados são todos inativos, e por isso basta a metabolização hepática acontecer para que o efeito termine. Então essas duas etapas da farmacocinética são definidoras do tempo de ação desses fármacos. E com base nisso, se cria uma divisão entre os benzodiazepínicos de acordo com o tempo que leva até o término das suas ações, que é a meia-vida de eliminação dos seus últimos metabólitos ativos. Lembrando que meia-vida de eliminação significa o tempo necessário para eliminar metade da concentração original daquele fármaco. Isso não é o mesmo que dizer que isso é metade do tempo total para o fármaco ser eliminado do organismo. Porque como o que é eliminado é só a fração livre do fármaco e a outra fração está ligada a proteínas circulantes, essa taxa de eliminação ela vai ficando cada vez menor. Então, na verdade, demora mais do que o dobro da meia-vida de eliminação para realmente acabar totalmente o fármaco no organismo. Mas essa meia-vida de eliminação é um parâmetro interessante para a gente conhecer de cada fármaco. Porque, em geral, quando ele já atingiu a sua meia-vida, os efeitos dele já caíram bastante. Tanto os efeitos terapêuticos quanto os efeitos potencialmente nocivos, os efeitos tóxicos. Então, com base nisso, existem os benzodiazepínicos de longa ação, às vezes também chamados de benzodiazepínicos de longa duração, os de curta ação e, finalmente, entre eles, os de ação intermediária. Não existe um consenso único sobre qual é o delimitador dessas divisões, mas de uma forma geral, os benzodiazepínicos com meia-vida média acima de 20 horas são considerados de longa ação. Os que têm meia-vida entre 10 e 20 horas são considerados de ação intermediária e os com meia-vida abaixo de 10 horas são chamados de curta ação. Isso não é uma regra para você decorar e sair falando por aí em prova, porque, como eu falei, é algo bastante controverso. Eu só estou te apresentando essas marcas para você poder ter esse raciocínio na hora de tentar lembrar qual é qual, porque você vai ver ao longo dos próximos vídeos que as divisões são basicamente essas marcas mesmo. Você pensando desse jeito vai dar bem certo o raciocínio, mas isso não é uma regra, não é uma coisa que seja um consenso, então assim, não diga isso como uma definição. É só um conceito para você saber e usar para você mesmo raciocinar, certo? Os principais representantes de cada um desses tipos são os seguintes. Os principais de longa ação são o clonazepam, o diazepam e o bromazepam. Os principais de ação intermediária são o lorazepam e a formulação de liberação prolongada do alprazolam. E os principais de ação curta são o midazolam e a formulação de liberação imediata do alprazolam. Você vai entender essa diferença dos dois tipos de alprazolam quando a gente for falar sobre ele. É claro que existem vários outros benzodiazepínicos no mercado, mas eu vou usar esses aqui que estão listados como os protótipos para que você conheça toda a classe, até porque realmente eles são os mais usados no dia a dia e os que você mais vai encontrar por aí. Para te explicar melhor como são os benzodiazepínicos de longa ação, eu vou usar como protótipo o clonazepam, que eu imagino que seja o que você jamais deve ter ouvido falar, ou vai ouvir falar ainda no futuro. O nome comercial mais conhecido desse fármaco no Brasil é o Rivotril, nome dado ao clonazepam desenvolvido pelo laboratório Roche, com sede na Suíça. Rocher, sei lá, eu acho que é Roche que fala mesmo. No estudo da farmacologia, fica todo mundo ansioso para saber dose e posologia dos fármacos, né? Eu entendo isso, mas essa não é a hora para isso. E eu tô falando isso porque as posologias vão depender da situação em que você vai usar o fármaco. Então esse estudo deve ser feito na hora que você for estudar a situação clínica que indica o uso do fármaco, e não o estudo do fármaco em si. Então a posologia, que é a dose que a pessoa vai tomar, de quanto em quanto tempo, em que horário que ela toma, de que forma, a posologia, é algo mais adequado para ser visto dentro do estudo de cada doença, na parte de tratamento das doenças. É claro que tem algumas informações que valem meio que sempre para aquele fármaco, e daí essas coisas eu vou te falar aqui. O que eu acho sim interessante que você já saiba agora são as vias de administração possíveis para cada fármaco.
No caso do clonazepam, como todos os outros benzodiazepínicos, a principal é a via oral, ou VO, que é quando a pessoa toma um comprimido pela boca e o deglute, o engole. Existe ainda o clonazepam intravenoso, mas na prática, trabalhando no Brasil, você não vai encontrar essa formulação IV, porque ela não é liberada pela Anvisa, e nem é intramuscular. Mas aqui existe também a via de administração sublingual, seja na forma de gotas ou de comprimidos que se dissolvem na boca por ação da saliva. Existe o comprimido próprio para essa via sublingual, que é esse que se dissolve na boca e que é o mais adequado para se você quiser fazer sublingual mesmo. A pessoa deixa ali embaixo da língua, a saliva dissolve ele e daí ele é absorvido pela mucosa da boca. Daí cai direto na circulação. Já na bula do clonazepam gotas, diz que não se deve aplicar as gotas diretamente na boca. No caso, seria para você colocar aí num medidor, num frasquinho, e daí a pessoa também deglutir aquilo ali como se fosse via oral. Mas assim, não é que não possa você pingar as gotas direto na boca da pessoa. É só que se você fizer isso, tem que saber que você está trocando a via de administração oral pela via sublingual, porque nesse caso a medicação vai acabar sendo absorvida pela mucosa oral, que não é recomendado pelo laboratório que produz a medicação nesse caso, mas aí depende do contexto que você está lidando na prática. E essa via sublingual é o meio termo entre a via oral e a via intravenosa, porque ela é mais rápida e mais potente que a via oral, mas não tão rápida nem tão potente quanto a via intravenosa. E por fim existe a controversa via de administração intramuscular, ou IM, que no caso do clonazepam, como eu falei, também não é liberada no Brasil. Eu digo controversa porque, no caso dos benzodiazepínicos como um todo, a absorção por via intramuscular é extremamente errática. Então você não sabe se ela vai acontecer em 15 minutos ou 4 horas, dando aqui um exemplo aleatório, não são esses valores não. Só para você entender que é uma coisa realmente muito errática, não sei em quanto tempo que vai ser absorvido. Isso em um contexto clínico, muitas vezes é algo péssimo, que dificilmente vai ser adequado para alguma situação. O exemplo clássico seria o caso de uma pessoa em surto psicótico que está agitada e agressiva e ela nunca vai te deixar pegar a veia dela para fazer uma injeção intravenosa, daí é mais fácil fazer a via intramuscular, enquanto alguém segura essa pessoa. Ou então no contexto de um paciente em status epilépticos que não para de convulsionar, que também vai ser difícil de pegar um acesso venoso na pessoa. Daí você pensa, tá, mas nem existe o clonazepam nessa formulação no Brasil. Mas é a mesma discussão do diazepam e do midazolam, que daí esses têm injetável no Brasil, como eu vou te mostrar. Só que mesmo assim tem opções muito melhores nessas situações, porque como eu falei, diante de uma absorção tão errática, de que adianta você fazer correndo um clonazepam, ou diazepam, ou midazolam intramuscular que seja, se você nem sabe o tempo que vai levar para o efeito dele. Pode ser uma coisa que demora horas e daí não vai te ajudar em nada. O midazolam intramuscular tem uma situação bem específica em que o uso dele é sim indicado, que eu vou te mostrar quando a gente for falar sobre ele. Mas lembre-se que de uma forma geral, o benzodiazepínico intramuscular não é uma ideia muito boa. O pico plasmático do clonazepam, feito por via oral, acontece em média entre 1 e 4 horas após a administração por via oral em um adulto saudável. Mas isso é o pico de concentração plasmática. Não confunda isso com o início dos efeitos clínicos, que é sempre um pouco antes desse tempo aqui do pico. Aqui no caso da administração via oral, sendo em geral até 1 hora, coloca aí entre 30 minutos e 60 minutos. Isso é o início dos efeitos. O que eu estou te dizendo aqui é o pico plasmático, é o momento em que a concentração do fármaco no plasma sanguíneo atingiu o seu pico, né? Isso aqui é o pico plasmático, mas o efeito do fármaco pode ser que comece aqui, vamos supor, e daí aqui ele vai parar de ter efeito. A discussão do pico plasmático é isso aqui. Ah, e por que você não diz o início dos efeitos clínicos? Esse valor não é mais importante? Até que seria, só que é mais difícil de medir isso daqui, porque muitas vezes esses efeitos são umas coisas meio assim, difícil de dizer exatamente quando começou. Já o pico plasmático do fármaco é uma coisa bem objetiva, que você consegue dosar, você consegue medir, por isso que esse valor é um valor mais constante. Então a gente vai te dar aqui as informações do pico plasmático de cada fármaco, mas lembre-se sempre que o início das ações clínicas, o início dos efeitos visíveis no paciente é um pouco antes desse pico plasmático, certo? E olha só, presta atenção, muita calma nessa hora. Eu disse que o clonazepam é um benzodiazepínico de longa ação. Daí você vê essa informação do início de ação em menos de 1 hora por via oral e pensa, poxa, mas até que isso não é tanto. E realmente não é, cuidado para não confundir esses conceitos. Longa ação ou longa duração significa que o efeito demora para terminar.
Isso não necessariamente implica também que ele demore para começar. Muita gente confunde isso. Essa diferença vai ser ainda mais importante quando a gente for falar do diazepam, que tem um início de ação ainda mais rápido, mas por outro lado, um término de ação mais demorado do que o clonazepam. Quem vai definir essa questão de longação é a meia-vida de eliminação, que eu vou te dizer daqui a pouco. E lembre-se também que esses números que eu estou te apresentando aqui são relativos aos tempos médios da via oral. Lembre-se sempre que a via intravenosa tem um início de ação muito mais rápido, porque nesse caso o fármaco é lançado direto na circulação sanguínea, então você meio que pula a etapa da absorção e vai direto para a distribuição, além de que a biodisponibilidade e consequentemente o efeito do fármaco vai ser muito maior, porque toda a concentração que você quiser administrar vai cair na circulação. Isso vai ser muito relevante para os benzodiazepínicos que têm a formulação intravenosa aqui no Brasil, como o diazepam e o midazolam, que a gente vai falar aí mais adiante. Mas já entenda isso aqui de uma vez, até porque se você for trabalhar em outros países, o clonazepam intravenoso é uma coisa que existe, é uma coisa usada. E o mesmo vale para a via sublingual, que também vai ser mais rápida do que a via oral e de uma forma geral com uma biodisponibilidade maior. Mesmo que a biodisponibilidade por via oral do clonazepam seja boa, é uma coisa aí entre 80% e 90%, é bem alta. Então assim, o clonazepam via oral é uma coisa boa de fazer, mas a via sublingual e a intravenosa vão ter uma biodisponibilidade ainda maior e um início dos efeitos e um pico plasmático sem sombra de dúvidas muito mais rápido. Já a meia-vida de eliminação do clonazepam pode variar entre 20 e 60 horas, mais ou menos. Olha que intervalo bizarro, existe uma diferença muito grande entre 20 horas e 60 horas. Parece aquelas previsões do tempo que a pessoa diz, amanhã talvez chova, mas talvez também faça sol. E isso não são números soltos para você decorar não. Eu quero que você entenda o conceito por trás disso, que é o seguinte. O clonazepam é um fármaco sabidamente errático de uma forma geral, bem como os outros benzodiazepínicos. O que eu quero dizer com isso? Em todas as etapas da farmacocinética, absorção, distribuição, metabolização e eliminação, o clonazepam apresenta uma variabilidade imensa de pessoa a pessoa. Por isso, em algumas pessoas, o clonazepam via oral pode começar a agir em 10 minutos e acabar em 6 horas, enquanto em outras ele só começa a agir depois de 2 horas e seus efeitos são sentidos por 2 ou até quase 3 dias. Isso não necessariamente acontece por causas de doença, não. Essa variação acontece entre pessoas saudáveis mesmo. O exemplo mais importante disso é que quanto mais velha for a pessoa, maior é o tempo dessa meia-vida. Isso se torna algo muito importante quando você estiver diante de um paciente idoso. Sem contar as possíveis interações farmacológicas com outros fármacos e também as inúmeras variáveis da dieta que podem interferir principalmente na metabolização hepática dessas drogas. Mesmo umas coisas aparentemente bem inocentes, como se a pessoa tomou ou não suco de uva, que é uma coisa que se sabe bem que interfere na metabolização dos benzodiazepínicos. Isso entra na discussão do complexo enzimático CYP, ou citocromo P450, que é uma coisa que a gente vai falar bastante ainda nas aulas de farmaco, mas que eu vou deixar para explicar melhor depois em um vídeo sobre interações farmacológicas. Entenda agora esse conceito de que o clonazepam é um fármaco pouco previsível do ponto de vista farmacocinético, e você tem que saber isso na hora de prescrevê-lo a alguém. De uma forma geral, os valores médios são esses aqui que eu te apresentei para um adulto saudável, mas saiba que isso pode variar bastante em cada paciente. E lembre-se que essa aqui é a meia-vida de eliminação e que isso não significa, como eu te falei e vou repetir, que em 2 vezes esse tempo o fármaco vai ter sido finalmente eliminado do organismo. Isso é outra confusão comum e representa um erro grosseiro. Meia-vida de eliminação significa o tempo que leva para metade da concentração original do fármaco ser eliminada. Essa eliminação acontece por frações gradativamente menores, então o processo é cada vez mais lento. Ou seja, essa meia-vida na verdade é muito menos que a metade do tempo total de eliminação do fármaco, porque essa taxa vai ficando cada vez mais lenta. O motivo de esse número ser valorizado é porque ele te dá uma ideia do momento em que a fração livre do fármaco já não é mais algo tão expressivo, e então não deve causar mais tantos problemas em termos de intoxicação ou efeitos adversos, principalmente. Além de também já não fazer mais tanto efeito terapêutico. Então isso é usado para calcular assim, de quanto em quanto tempo a pessoa vai ter que tomar o fármaco, que daí entra na discussão da posologia da droga.
Para saber a posologia, você tem que conhecer a meia-vida da droga. E muita gente não conhece, não entende isso daqui, não tá nem aí para isso. Que nem o captopril. Eu já vi muito médico passando captopril lá para tratamento de pressão arterial elevada com uma tomada de uma vez por dia. Isso é absurdo, porque a meia-vida do captopril não dura de um dia para o outro. Então você precisa entender esse conceito e você precisa conhecer a meia-vida de eliminação de um fármaco que você vai prescrever, para que a sua posologia seja coerente com o tempo em que o fármaco realmente dura no corpo da pessoa. Senão ela vai ficar períodos sem o efeito do fármaco, vai ficar com janelas sem tratamento no meio do caminho. Bom, agora que eu te expliquei todos os conceitos mais importantes usando o clonazepam como exemplo, eu vou te apresentar as diferenças dos outros benzodiazepínicos mais utilizados na prática médica, começando agora pelos outros dois principais benzodiazepínicos de longa ação, que são o diazepam e o bromazepam. O diazepam foi o primeiro benzodiazepínico a desbancar os barbitúricos no mercado internacional, precedendo o clonazepam em 1 ano. No caso, o diazepam foi patenteado em 1963 e o clonazepam em 1964. O nome comercial de referência é o Valium, que é o diazepam também da Roche, aquele mesmo laboratório suíço. Isso não é à toa, a Roche desenvolveu em 1963 o diazepam e no ano seguinte, em 64, o clonazepam, e daí patenteou os dois sob os nomes Valium e Rivotril, que a gente vê muito no Brasil até hoje. O curioso é que o primeiro benzodiazepínico, que era chamado de clordiazepóxido, foi descoberto por acaso na década de 50 por um pesquisador chamado Leo Sternbach, um judeu nascido onde hoje é a Croácia, que trabalhava para a Roche na Suíça quando estourou a Segunda Guerra Mundial. E aí ele teve que fugir da Europa para os Estados Unidos para escapar do nazismo. A Roche transferiu ele para a sede norte-americana deles na época, senão os nazistas iam matar ele por ser judeu. Olha que coisa, por causa do nazismo que quase matou o cara, ele foi transferido às pressas para os Estados Unidos, ficou meio sem rumo nas pesquisas dele e assim acabou descobrindo sem querer os benzodiazepínicos. E daí, como ele continuava trabalhando para Roche, ele falou assim: olha só, eu descobri aqui um negócio que talvez seja interessante, hein? E os suíços então foram rápidos no gatilho e com a ajuda dele, logo desenvolveram o diazepam, que passou então a ser comercializado com grande sucesso no mundo todo. E em poucos anos eles desenvolveram ainda o clonazepam, que é o Rivotril que eu já falei, e pouco tempo depois o bromazepam, que recebeu o nome de Lexotan, como eu vou falar daqui a pouco. E mais adiante ainda veio o midazolam, também da Roche, que a gente também vai falar. Mas agora chega de história, por mais legal que seja, e vamos voltar aos dados objetivos sobre o diazepam. As vias de administração do diazepam são mais uma vez a via oral, sendo a mais comum, mas tem também a via retal, que é a apresentação do supositório, a via intramuscular, ou IM, e a via intravenosa, ou IV. E nesse caso existe sim a formulação injetável do diazepam no Brasil, para fazer IM ou IV. O pico plasmático do diazepam acontece entre 30 e 60 minutos, quando a via de administração é a via oral, e um pouco mais rápido, entre 15 e 45 minutos por via retal. E mais uma vez, é algo extremamente errático quando feito pela via intramuscular. A via intravenosa tem obviamente um pico plasmático muito rápido, que é basicamente imediato caso a medicação seja feita em bolos, ou seja, tudo de uma vez só pela seringa. Só que isso é extremamente doloroso, porque o diazepam irrita muito as veias. Então, o que se faz na prática é a administração intravenosa do diazepam diluído em alguma solução, para reduzir esse dano tecidual local que ele causa na hora da administração e, consequentemente, também o sofrimento do paciente que vai sentir muita dor ali no local. Já a meia-vida de eliminação do diazepam varia de 30 até 200 horas, que equivale mais ou menos a uns 8 dias. Isso porque ele tem um metabólito ativo chamado desmetildiazepam, também conhecido como nordazepam, que ainda é muito lipofílico, e aí o rim tem uma baita dificuldade de eliminar essa jossa na urina. Então fica uma pedalação entre o fígado e o rim, em que o fígado fica falando: já fiz meu trabalho, agora o rim que tem que jogar esse negócio fora. E o rim respondendo que o fígado não metabolizou direito essa porcaria, então não tem como jogar esse negócio fora. Até que finalmente, depois desse vai e vem, o fígado resolve finalmente metabolizar mais uma vez esse negócio. E daí ele vira o oxazepam, que também é um metabólito ativo e também é bastante lipofílico. Então, em certas pessoas, por causa desse processo todo, pode levar até 8 dias para o diazepam atingir a sua meia-vida de eliminação. A sua meia-vida, não é a eliminação total e não é metade do tempo da eliminação total. É uma coisa realmente muito longa.
Lembrando mais uma vez, por favor não se esqueça dessa diferença, que o tempo total para o fármaco ser eliminado do organismo vai ser muito maior do que o dobro da minha vida. Não cometa esse erro grosseiro que tanto médico comete aí no dia a dia. Então é inquestionável que o diazepam seja um benzodiazepínico de longa ação, bem longa, com aquelas mesmas considerações do clonazepam sobre esse valor ser variável, sobre o tempo ser maior em idosos. Isso você tem que lembrar sempre para todo benzodiazepínico. Vamos então agora para o bromazepam, que mais uma vez foi desenvolvido pela Suíça Roche, ou Rocher, tenho quase certeza que é Roche, que nesse caso deu o nome de Lexotan. A única via de administração, nesse caso, é a via oral, no caso ou por um comprimido normal mesmo, para o paciente deglutir, ou na formulação de gotas. É aquilo que eu falei, teoricamente até daria para usar as gotas como via sublingual se elas forem administradas direto na boca do paciente, mas isso é contraindicado na bula. Não que a bula seja o mais científico dos documentos, tá? É só que nesse caso o laboratório não assume nenhuma responsabilidade se você quiser fazer desse jeito. Se for fazer assim, é a sua própria conta e risco. O pico plasmático do bromazepam, feito por via oral, acontece depois de mais ou menos 1 a 3 horas. E a meia-vida de eliminação média é algo em torno de 20 a 40 horas, ou seja, mais uma vez, é um benzodiazepínico de longa ação, bem como o clonazepam e o diazepam. Não tão longo quanto o diazepam e talvez um pouco mais curto do que o clonazepam, mas algo bem parecido ali com o clonazepam, que como eu te mostrei vai de 20 a 60 horas.